de publicitário de hoje é com o professor Geraldo Jansen, que é o docente das nossas disciplinas laboratoriais da área de computação gráfica, branding, criação e produção em mídia impressa, enfim, ele é aquele professor que põe a mão na massa. Geraldo, olha só, posso falar a sua idade? Pode. 65. Aí eu sugeri a ele falar 65 anos em 6 minutos e meio. Né? Porque o publicitário, quando se encontra, vai falar, ainda mais fala de passado, né? Fala dos bons tempos, porque para nós, os bons tempos eram lá atrás, né? Muito lá atrás. A publicidade, a boa publicidade, não era aquela que nós fazemos lá atrás, né? Então, para nós não ficarmos muito nostálgicos, rapidamente fala da tua trajetória profissional. Como é que eu comecei? Isso aí tem tempo. Eu comecei muito cedo. Eu comecei fazendo ilustração, né? Na mão. Na mão, tudo na mão. Não tinha. Não. Eu comecei nos anos 80. No início dos anos 80, eu fazia ilustrações para a antiga Company. Nossa, uma marca de roupas. Isso, uma marca de roupas. E tinha o dono, que era o Mauro Taubman, e eu fazia uns desenhos, e ele falava assim para mim, Geraldo, eu vou comprar esse, tudo para estampar em camisa, né? E aí a arte finalizava em papel vegetal, porque tinha que fazer com nanquim depois a arte, para poder fazer as telas eles imprimirem. Eu comecei assim. E depois? Aí depois eu trabalhei com Roberto Valério na Ciclone, criando as estampas, também continuei ilustrando. Depois eu trabalhei com Rico de Souza, também na fábrica dele. Mas no Rico eu já fazia mais coisas, fazia estampa de camisa, estampa de short e fazia visual das pranchas de surf também. Fazia o design das pranchas. Não o shape, né? O design, né? E daí para publicidade? Como é que foi o pulo? Não, mas assim, publicidade não fiquei muito tempo em publicidade, não. Não? Não. Eu trabalhei mais com design específico, né? Designs pontuais. A publicidade, eu trabalhei alguns anos com Washington Rodrigues. Não é o Oliveto, não. Não, Rodrigues. O Rodrigues. Aí eu fiquei com ele um tempo lá, como diretor de arte. Fiquei acho que uns 3 anos. E depois abri um escritório de design para mim, quando eu saí dele. Falando de design, que eu acho que então que é a tua praia. A minha praia é design. É a tua praia design. Como você vê essa integração do designer com a publicidade? Como eles transitam? Porque é tênue, né? Essa divisão, né? Tanto que, por exemplo, você ministra a disciplina de branding na parte do processo criativo. Tá? E aí a gente vê dentro da construção da identidade visual, a constituição da marca, que vem desde naming, enfim, posicionamento, você tem marketing, publicidade, designer. Como você vê essa integração dessas práticas nesse campo? Assim, antigamente, quando eu trabalhei com publicidade, não era integrado assim, não. Não, né? A dupla de criação, o redator fazia tudo sozinho, você já pegava tudo pronto e você dava a fisionomia para o que ele já tinha pensado. Hoje tem dupla de criação, né? A coisa é bem mais integrada, né? Mas não era assim, não. As coisas vinham prontas já, os textos prontos, e aí eu... Não tinha papo? Não. Não tinha papo? Muito pouco. A integração foi ótima, porque agora as coisas estão muito mais criativas, né? Porque às vezes você não começa nem pelo texto, começa pela imagem. Uma coisa vai puxando a outra. Antigamente não. A gente ficava engessado. E como é que você vê hoje a garotada em sala de aula, trabalhando com o desenvolvimento de identidades visuais, trabalhando nesses projetos de criação e produção em mídia impressa? Como é que você vê... Porque você é professora há quantos anos? Há uns 25. Como é que foi essa transformação, até mesmo da transmissão do conhecimento nesse largo campo da comunicação? Mas então, quando eu comecei a dar aula, não tinha computação gráfica. Tudo na mão. Era tudo, mais ou menos, assim, existia, mas as universidades não tinham disciplina de computação gráfica. Você tem 20 anos, 30 anos? Há 25 anos atrás. Né? Mas já existia, eu já trabalhava com computação gráfica, porque assim, lá no Rio de Janeiro eu fui um dos pioneiros, né?
quando começaram a aparecer os primeiros softwares gráficos, né, com Macintosh, no final dos anos 80, 89, 90, eu comecei a mexer já. Né? E era assim, era meio que uma coisa muito cult, era assim, pouca gente que tinha acesso. Né? Os computadores que tinham no Brasil era tela preta de fósforo, sem mouse e teclado, rodava o DOS. Era o que tinha aqui. Eu peguei carta certa. Eu comecei na Manchete usando carta certa, aquela tela e as letrinhas verdes. Isso. E só tinha, no meu caso, só tinha redação. Eu só podia fazer redação. Não tinha nada a não ser redação. Não tinha nada gráfico. Não, uma interface muito simplória. Muito simplória. Aí veio o OS da Apple, com um monitor de monocromático, preto e branco, pequenininho. Depois veio o ATXT da IBM, depois o 286, 386, 486, o Pentium. Aí a coisa foi. Foi caminhando. Foi caminhando. E dentro de sala de aula, como é que era antes dos computadores? Prancheta. Tudo prancheta, como era antigamente. Fotocomposição, prancheta, se desenhava os logotipos à mão. Quer dizer, a mão livre não depende, né? Tinha coisa que podia ser desenhada à mão livre. Mas a gente usava muito instrumento, né? Curva francesa, compasso, esquadro, régua paralela, que nem arquiteto. Você falou agora, eu vi a sala de pranchetas do curso de arquitetura. Veio aqui a memória. Porque nem se usa mais isso, agora AutoCAD. Pois é. E com a questão agora, né, da presença da IA, ocupando espaços, muitas discussões, como é que você enxerga e como você conduz isso junto aos seus estudantes? Então, já conversei com eles sobre isso. Né? Eu acho assim que se não aprender a usar a IA, não vai ter emprego. Eu acho isso certo. Quer dizer, já é certo agora, né? Mas usar como? Como ferramenta? Como ferramenta. Tá. Mas para a gente poder saber usar a IA, a gente tem que ter, conceitualmente, a gente tem que ter um repertório. Com certeza. Sem repertório, aí que está o problema. Sem repertório não tem prompt, sem prompt não tem resultado, não tem produto. Né? Até para fazer um vídeo você tem que ter o prompt certo, você tem que ter toda a linguagem de videomaker ou de editor para poder descrever para a IA o que ela vai produzir. E nem sempre na primeira vez sai bom, né? Tem que reajustar, às vezes até para chegar no resultado final. Mas eu acho que é o presente já. Você enxerga que o publicitário precisa ser um bom designer? Porque são funções distintas. Não. Assim, eu enxergo o diretor de arte tem que ser um bom designer. O diretor de arte? Só. Mas o diretor de arte é um publicitário. Sim. Mas então esse tem que ser um bom designer. O redator, esses caras não. Vamos lá, vamos corrigir então. Um diretor de arte precisa ser um bom designer. Com certeza. Tem muita agência que prefere contratar o designer do que um publicitário para ocupar o cargo de direção de arte. Por quê? Porque... Falta recursos? Não, o que acontece? O que acontece? O que acontece? Um cara que é designer, ele fica 4 anos estudando só imagem. Conceito visual. E o publicitário não. Ele tem uma parte dentro do curso de publicidade com conceitos visuais, mas é uma parte. O designer estuda só isso o curso todo. Tá muito mais aprofundado, né, nas questões visuais. Né? Uhum. Então, um bom diretor de arte precisa ser um bom designer. Precisa. Tem que ter as competências e o repertório de um designer. Porque assim, o que acontece com o publicitário? Ele vai ser um diretor de arte, ele vai ter que fazer uma complementação autodidata. Porque tem muita coisa que... Mas aqui no nosso curso a gente trabalha... Muito. Tem curso que não faz. Não. Nós temos. Por exemplo, em outras faculdades que eu dei aula, não vou falar quais faculdades, não vou fazer propaganda para concorrência, mas a parte que tinha de direção de arte era muito pequena. Era direção de arte e computação gráfica, acabou. 2 matérias, ou 3 com fotografia, que também faz parte. Né? Aqui a gente tem um eixo. Um eixo muito bom. Inteiro, muito bom. É bem completo aqui, assim, nessa parte que são as disciplinas que eu dou. Eu até estranhei, eu achei muita coisa, assim, falar, que bom.
Que bom. Que bom, né? Bom. Que o cara vai ter opção, porque ele vai ter que escolher uma área que ele vai atuar na vida profissional, né? Ah, não quero saber de direção de arte, eu quero fazer planejamento de mídia, enfim. Cada um vai escolher um caminho dentro da publicidade. E nós também temos aí já um conjunto também de disciplinas de formação específica. O curso é bem consistente. Você está aqui conosco há quanto tempo? Agora, segundo semestre. Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano agora, né? Fazer 1 ano. Experiência boa? Ótimo. O que você diria para os seus estudantes, para os nossos estudantes, ou para quem gostaria de empreender a publicidade, né, no momento do tempo presente? Porque, inclusive, eu tive a oportunidade de receber uma candidata e veio com os pais, e a preocupação dos pais era: com a IA, haverá mercado? Claro. E eu particularmente disse que sempre há mercado para bons profissionais. Claro que vai haver mercado. A IA não funciona sozinha. Né? A IA não funciona sozinha. Alguém tem que operar, dominar. E qual assim, o que você recomendaria? Para eles dominarem a IA? Não digo para dominar a IA, não. Assim, como competência ou como alguma coisa que você faria diferente na sua formação, ou que você sugeriria que eles empreendessem? Eu acho que, assim, como a IA está em voga, eu acho que estender o vocabulário, ler bastante, seria muito bom. Porque o que a gente tem de problema hoje com o IA é falta de vocabulário. Linguagem. Na hora de pedir, não sabe o que vai pedir. Eu vejo com os alunos em sala. Ah, não saiu o que eu queria, mas como é que você pediu? Pediu tudo truncado. A redação, então, também é muito importante. Muito importante. A linguagem é tudo. Né? Linguagem é tudo. Se você, por exemplo, a gente pode pensar em imagens, né? Normal. Qualquer animal deve pensar em imagens. Nunca entrei dentro de um cérebro do animal, mas eu calculo que ele pensa em imagens. A gente é o único animal que tem um raciocínio abstrato. E o raciocínio abstrato é feito com palavras. Então, se o seu vocabulário é limitado, o seu raciocínio abstrato vai ser limitado na mesma proporção. Aliás, né, você está falando uma coisa que é crucial, né? Porque qual é a principal função do publicitário? É nominar aquilo que as pessoas sentem, mas não conseguem. E fazê-lo de forma rápida, sedutora, envolvente, que as pessoas ficam assim: nossa, como eu não pensei nisso? Era isso mesmo que eu estava sentindo. Como é que alguém pôde traduzir, né, o que estava dentro de mim, ou o que estava na minha cabeça, ou algo que eu nem pensei? Então, essa competência é uma competência... É uma competência poética até, né? Que o poeta faz a mesma coisa. O poeta faz isso. Faz a mesma coisa. Então, você diz dominar a linguagem. Dominar a linguagem. Vocabulário. E eu vejo que cada vez estão lendo menos. Então, eu aconselho meus alunos todos, vamos começar a ler. Leia os clássicos. Leia os clássicos. Leia os clássicos. Lê placa de rua, lê qualquer coisa, mas lê. Né? Não, e eu digo, eu complementaria, não só ler, como também, eu acho assim, às vezes, as gerações... eu acho que é uma questão geracional. Eu vejo que a história, para alguns, é uma coisa assim cansativa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Isso é passado. Mas eu, particularmente, acho muito difícil você conseguir construir, primeiro compreender o que está acontecendo hoje, se você não olhar para trás e ver de onde veio isso, né? E especialmente no campo da publicidade. A inspiração, né? O material de inspiração. Eu, quando eu trabalhava em agência, eu nunca fui da área de direção de arte. Tá? Fiz redação publicitária há muito tempo. E fiz atendimento. E aí nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos acesso. Sei como é que Eram aqueles livros maravilhosos que nós comprávamos como material de inspiração, capa dura. Né? Todo mês passava um profissional trazendo o que era aquela reunião de campanhas para que nós nos inspirássemos para desenvolver qualquer outra estratégia, campanha, enfim. E o que eu percebo? Que se você não tem essa sensibilidade sobre a história, né, se você não tiver o referencial histórico, nossa, por que chegou até aqui? Mas antes como era?
Então, eu acho importante essa compreensão. Ninguém mais vê televisão, Não. Ninguém mais lê jornal. Acho que essa experiência de você, né, pegar um jornal e lê-lo na sua tudo essência, muito rápido. folhear a revista, como era prazeroso esperar uma revista chegar, né, na tudo porta muito da sua rápido, casa. Né? E como é que vão entender o presente sem estudo? Porque, na verdade, estudo história para entender o presente, não é para entender o passado. Né? E como é que vão criar alguma coisa que acho que criar é ligar coisas que estão desconectadas, você conecta e cria uma coisa nova, coisas que já existem. Se você não tiver repertório, tu não vai saber nem o que conectar. Né? Quando você tem, por exemplo, um logo da Apple, que é uma maçã. Pô, todo mundo sabe o que é uma maçã. Mas o cara fez a conexão entre a maçã e produtos de tecnologia. Né? E por aí vai, né? Por aí vai. Fora as outras conexões também. Sim. Várias conexões que criam conceitos novos. Né? O próprio computador é uma conexão. Né? Você juntou uma calculadora, uma máquina de escrever, uma televisão, você tem um computador. Não é mais ou menos isso? E o celular? E o celular hoje? É tudo. É tudo. O celular hoje é gravador de voz, MP3, livro, computador, internet. Comércio, você faz compras. Faz compra. Até acho que há uns 10 anos atrás, quando eu usava o celular para estudar. E é GPS também, você chega em qualquer lugar. Estudar o obsoletismo planejado, eu dizia assim. Eu acho que o que falta para um celular hoje? Aí eu falei assim, gente, babá eletrônica. Na época minha filha era pequenininha, né? O celular é babá eletrônica. Gente, o celular hoje já é babá eletrônica. Você já pode ter conectado, né, uma câmera na cama do bebê, ou até mesmo faz a gestão, né, da internet das coisas, né, que faz a gestão dos espaços, dos ambientes, enfim. Então, realmente, essas conexões, fazer conexões, ser um nexialista, que eu acho que é uma grande competência, né, pressupõe a gente produzir leituras, acessar outras mídias, Mas outros eu estou vendo veículos. que cada vez o conteúdo consumido é mais raso, menor e mais rápido. Muito. Então, complicado. Né? É interessante porque todo mundo fala, a gente parece pai e mãe falando para filho, e na verdade a gente está falando para as gerações, mas as pessoas não tomam nenhuma atitude em relação a isso. Você lê, continua lendo? Muito. Você continua lendo? Muito. Eu leio no mínimo uns 2 livros por mês. Nas férias dá para ler mais. Né? Mas remédio para dormir, eu não deito na frente da televisão, fico vendo até dormir. Eu leio. Deu sono, eu fecho e durmo. Todo dia, desde adolescente. Né? Por isso que eu estou conversando sobre várias coisas, assim, sobre de onde esse cara tira tanta coisa. Lendo? Você acha que é da onde? Da minha cabeça? Não, eu não invento nada. Né? Então vamos botar o pessoal para estudar mais. Para ler mais. Ler mais. Logo nos primeiros dias de aula, eu pergunto, você lê o quê? Você está lendo? Alguns leem, mas é muito pouco. A maioria não lê, diz que não tem paciência, até porque a geração deles já nasceu com celular, com TV, e são vários estímulos ao mesmo tempo, sonoro, visual. Pegar um livro, ficar lendo, ficar tendo que imaginar o personagem, imaginar tudo, é um saco para quem foi criado, né? Construindo toda a cognição, numa época que está construindo a cognição com esses estímulos todos. Eu acho que... Eu acrescentaria assistir TV, ouvir rádio, ler veículos, jornais, mídia impressa, jornais e revistas, e especialmente jornalismo, fazer clipping de jornal, de revistas, porque um bom publicitário também precisa estar informado. Não, fazer construção de cenários, fazer leituras de tendências, Sim. Compreender na hora de você fazer um briefing, compreender, ter repertório para compreender as tendências de mercado, o perfil de público consumidor, compreender os segmentos dos clientes que atende. É importante essa relação com o mundo, né? Sim. Importante. Então vamos começar a ler, galera. Vamos começar a ler. Geraldo, obrigada. Imagina.
E aí nós ficamos por aqui com o nosso papo de publicitário.